Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Mestre do Biscuit. O primeiro reality show virtual de biscuit do YouTube no Brasil e no mundo. Se você caiu de paraquedas e não me conhece, muito prazer. Me chamo Luiz Costa, sou o criador, idealizador e apresentador desse projeto. E nessa nova edição teremos mais participantes, desafios ainda mais criativos e novas dinâmicas de jogo que prometem fogo no parquinho, ou melhor, fogo no ateliê. E a cada novo episódio teremos aqui 2 jurados convidados, especialistas renomados no ramo do biscuit, para me auxiliar nas avaliações e nas críticas. Cada jurado poderá dar um voto para definir quem será o campeão da semana, e com grandes poderes, grandes responsabilidades, o ganhador de cada semana deverá exercer o poder da esteca dourada, que consiste em salvar um dos participantes que estão nas últimas colocações de fazer a batalha de eliminação. Consequentemente, o último colocado de cada episódio será eliminado e assim seguimos até a grande final. Mas vale lembrar que apenas o grande campeão, o Mestre do Biscuit 2025, levará para casa os seguintes prêmios: um apoio de massas da JL Artesanato, um kit completo da Condor, um kit de tintas Aquacolor Silver Bright, uma linha de ferramentas em inox by Camila Sixel, uma linha de produtos Red Lizzy, uma capa na revista virtual Artesanato em Casa, um vale-compras na loja Fabi Rodrigues no valor de R$ 350, uma linha de moldes Biscuitando com Vivi, uma linha de moldes Bibiscuit e, para mim, o mais importante de todos, que é o troféu, símbolo da trajetória do nosso campeão, o futuro Mestre do Biscuit 2025. Criatividade, versatilidade e muita ousadia são requisitos principais para ser o campeão. E agora eu quero saber o que os nossos participantes acharam das suas respectivas colocações no episódio passado. Roda na tela. Sendo bem sincera, eu já estava esperando a minha colocação nessa prova, mas eu não acho que a minha peça estava melhor que a da Verônica. Eu não acho que eu merecia ficar mais do que ela. Porque eu acho que eu fui um desastre nessa prova. Foi o meu primeiro diorama e foi um mês um pouquinho turbulento. Eu tava com a cabeça a milhão, eu não consegui me concentrar e focar 100% na prova. Então acabou que eu não sabia muito bem o que fazer, eu não consegui colocar as ideias no lugar e acabou que deu tudo errado. Apesar de eu ter ficado feliz por ficar, né? Por não ter sido eliminada, eu fico um pouquinho mal pela Verônica. Porque eu sei que ela deu o melhor dela e talvez eu sinta que eu não tenha dado o meu melhor. Porque assim, sendo bem realista, eu sei que a peça não estava boa. Eu sei que eu poderia ter feito 1 milhão de vezes melhor do que eu fiz. Porque tá sendo totalmente diferente do que eu achei que seria. Eu achei que eu iria muito melhor do que eu tô indo. Eu tô praticamente me arrastando o programa inteiro. Eu tô indo para todas as provas de eliminação praticamente. Eu sou a rainha da prova de eliminação. E isso, querendo ou não, abala um pouquinho o psicológico. Eu sei que meu trabalho, minha arte não se resume ao programa. Até porque aqui é muito desafiador, não parece? Mas é extremamente. A gente faz coisas que eu jamais teria feito se não fosse pelo programa. E querendo ou não, mexe um pouquinho com o nosso psicológico. Eu achei as críticas extremamente certeiras. Eles foram diretos e certeiros. Não tem uma palavra melhor do que certeiro. A Cris, ela é uma profissional absurda. O nível de experiência dessa mulher é surreal. Ela soube falar cada pontinho que cada um precisava melhorar. E eu achei isso sensacional. Sobre as colocações, essa foi a primeira vez que eu concordo com todas elas. Eu acho que foi muito merecido o Mikael ter ganho em primeiro lugar. Porque, sério, colocava o cenário e a pintura dele, um do lado do outro, não sabia o que era o que, de tão parecido que ficou. Também, eu fiquei muito feliz de ter ficado em segundo lugar. Eu acho que de todos os cenários, o meu e do Mikael foi um dos que ficaram mais parecidos, de fato, com a pintura. E eu queria dizer que eu adorei as críticas dos jurados. E eu acho que eles foram um dos melhores jurados dessas 3 temporadas. Porque eles avaliaram cada detalhezinho que poderia mudar na peça. E eu acho que isso é muito importante pro reality, porque a gente tá aqui pra ser avaliado, né? É uma competição. E chega de passação de pano, né? Porque o chão já tá bem limpo. Fiquei muito triste pela Verônica ter saído.
Mas eu entendo que ela tava com uns probleminhas em casa e não teve muito tempo assim pra se dedicar à peça. E mais uma pessoa do time azul acabou saindo, né? Agora só tem eu e o Mikael. E a gente tem que se unir pra eliminar esse pessoal aí do outro grupo, né? E eu não queria dizer nada não, mas a Giovana pegou a Noite Estrelada que eu tava de olho e quase acabou saindo. Será que foi karma? Tô brincando, tá, Giovana? Eu acho que o primeiro lugar foi merecidíssimo. Assim que a peça do Kaká apareceu, imagino que os outros também tiveram a mesma reação de: cadê a peça? Isso aí que você tá mostrando é a foto. E não teve pra ninguém, né? Mas eu queria sim ter ficado entre os 3, mas tudo bem. Pelo menos eu ainda fui escolha do júri em algum momento, né? Eu adorei a forma como os júris avaliaram as nossas peças. Eu me senti muito artista, sendo avaliada por artistas tão incríveis. Foi uma sensação muito, muito boa. Eu amei de verdade. Cris, Lucas. O que eu achei da minha colocação e das críticas? Eu concordei com tudo que eles falaram. Pra falar a verdade, eu gostei bastante de tudo que eles pontuaram. Eles falaram tintim por tintim, o que eles concordavam, o que não concordava. Eu achei que eles foram ótimos jurados. E quanto à minha colocação, eu concordei. Mas o que acontece, gente? Eu não sabia que um diorama tinha que ter parede. Pois é, vocês podem estar surpresos, mas é. O único diorama que eu tinha feito até agora foi o do ogro. Só que o do ogro, tipo, foi uma coisa meio aleatória, né? Não tava sendo como base do critério e tudo mais. E aí eu pesquisei no Google o que era um diorama. E daí eles falaram assim, mais ou menos, não tinha uma explicação muito detalhada. Então o que eu fiz? Fui lá no perfil do Lucas e fui olhar tudo os dioramas que ele já tinha feito. Tinha um diorama com parede, tinha um diorama sem parede. Eu pensei, então eu fiz tudo bonitinho. Pensei, vou colocar um EVA aqui no fundo, pintado como céu, só pra dar a impressão de céu mesmo. Mas se eu tivesse feito um trem colado, eu tinha ficado numa posição melhor. Mas faz parte, né? A gente tá aqui aprendendo. Então eu quero finalizar esse diorama, pra ele ficar um diorama de fato, pra poder postar e mostrar todo mundo. E eu gostei realmente das críticas e concordo com a minha colocação. E eu tô gostando muito, que eu tô aprendendo muita coisa por aqui. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O Kaká tá de volta para mais um episódio. Gente, eu tô muito, mas muito feliz mesmo com esse episódio passado, sabe? E tipo assim, eu tô muito orgulhoso da minha peça. Muito orgulhoso da minha peça. Era algo que eu planejava entregar? Era. Sendo que saiu melhor do que eu pretendia. Eu não imaginava que eu ia conseguir fazer algo tão bom assim, não. Eu fiquei surpreso quando eu comecei a tirar foto, quando ficou tudo pronto. Foi eu que fiz. Mas enfim, eu fiquei muito feliz. Eu tava precisando disso, sabe? Porque eu já falei no episódio passado. No primeiro episódio eu tava tipo, uau, lá em cima. O segundo episódio foi escorrachado lá embaixo, quase saí. Mas tô aqui ainda. Eu achei que as outras peças dos participantes se entregaram também, mas eu fico feliz que eu entreguei um pouquinho mais. Assim, temos uma competição, né? De início eu pensei assim, quando eu vi a peça da Major, eu digo, será? Eu pensei que ela ia ficar num pódio, sabe? Mas quando eu vi assim que deu uma passadinha assim pro fundo, e o fundo não era o fundo da peça, era tipo, acho que era uma cartolina que ela pintou, não sei. Enfim, quando mostrou que era o fundo, eu disse, tô em primeiro. Brincadeira, não me achem soberbo, não. 3 episódios passaram, esse é o 4, mas 3 episódios passaram, e dos 3 eu já ganhei 2. Será que eu vou bater o recorde do Danguri? Será? Mas enfim, gente, eu tô muito feliz de verdade. Eu tô de verde porque verde é minha cor favorita, tá? E verde eu acho que vai me trazer sorte pra esse episódio. Talvez sim, talvez não. Agora eu fiquei com medo de não trazer sorte. Mas verde vai me trazer sorte pra esse episódio. Gente, que episódio foi esse?
Sério, a única palavra que me vem na cabeça pra definir é que simplesmente foi surreal. Eu acho que tiveram obras uma mais linda que a outra e eu fiquei muito encantada com os meus amigos. E eu tô achando que, meu Deus, daqui pra frente o negócio só vai afunilando assim. Vai ficar mais difícil. Bom, eu queria parabenizar o Kaká. Sério, a obra dele foi incrível. A mensagem do quadro dele já era uma mensagem assim muito forte. Ele conseguiu retratar isso com perfeição. Tô muito feliz. Parabéns, Kaká. Sério, tu é um artista grande. E um grande adversário também. Tenho que pensar mais na competição como competição. Então, vou ver o que eu vou conseguir fazer daqui pra frente. Eu acho que todo mundo tá se superando, todo mundo tá dando o melhor de si e o resultado vocês estão vendo. Eu tô muito feliz pelo projeto, pelas pessoas que estão envolvidas no projeto, porque é uma experiência única que eu tô conseguindo vivenciar. Eu vou aproveitar cada oportunidade, principalmente nos momentos que o nosso trabalho ele tá sendo avaliado, porque são pessoas que eu pelo menos admiro, e ouvir o que elas têm a falar sobre o que eu estou fazendo, gente, é incrível. Eu acho que eu vou ter que despertar um lado um pouquinho mais competitivo, né? Kaká já ganhou 2 provas, Maju também já ganhou uma. Falei, vou, sei lá, sair da casinha, pirar nas ideias pra pelo menos conseguir vencer uma prova. Será que agora vai? Gente, chegou a hora do desafio da semana. E é um dos meus preferidos de todas as temporadas de Mestre do Biscuit. E sempre que tivermos uma nova edição, eu faço questão de trazer aqui para valorizar a nossa cultura brasileira, o nosso folclore, as nossas raízes e tradições que aos poucos vão morrendo, infelizmente. A cultura brasileira é riquíssima de lendas, mitos, personagens icônicos, com muitos poderes que protegem desde o mar até as florestas. São praticamente heróis. Mas por que nós não os vemos ainda dessa forma? Então esse é o desafio da semana, transformar personagens do folclore brasileiro em heróis nacionais. Mas olha, prestem muita atenção. Vocês precisam manter a essência viva do personagem, olhando para ele, identificando quem ele é de primeira, trazendo o poder principal que eles já têm, que já é conhecido, mas também agregando novos. Para um bom herói, precisamos também de um bom uniforme que ajude ele na sua missão. Tentem trazer algo inovador. Juntos, esses personagens formarão a Liga Folclórica. Se atentem no acabamento da peça, como em todas as outras provas, e usem muito da sua criatividade, saiam fora da caixinha. É uma prova linda que dá para fazer muita coisa diferente para realmente nos impressionar. Mas Luiz, quais serão os personagens do folclore brasileiro a serem transformados em heróis nacionais? Vamos lá! Saci, Boto Cor-de-Rosa, Iara, Cuca, Lobisomem e Curupira. Os clássicos, né, gente? Não tem como errar. Mas como será definido isso? É por sorteio? Não. Mikael, vem cá. Vou te dar mais uma colher de chá. Você que ganhou o episódio passado dos quadros, mandou muito bem por sinal, vai ter a chance de escolher o seu personagem e também definir os personagens que os seus colegas terão que modelar. Pense com muita, mas muita cautela. Vai usar a estratégia das amizades. Isso pode definir os rumos da competição. Bora lá, me conta. Gente, isso não é legal. Mas enfim, semana passada a Maju, ela escolheu o quadro de todo mundo e eu não vi ninguém reclamando, né? Então, eu espero que vocês também não reclamem da escolha que eu vou fazer aqui. Brincadeira, gente, eu amo vocês. Mas o que é que acontece? Eu não vou agir por estratégia, eu vou apenas escolher aquilo que vem no meu coração. Primeiro, pra mim, eu vou ficar com a Cuca, porque a Cuca, de todos os personagens ali do folclore brasileiro, eu acho que ela é a mais babadeira. E eu tenho uma paixão pela Cuca, sabe? E a Cuca é verde, eu estou de verde, verde é minha cor favorita, então eu espero que me dê sorte nessa prova. Pra o Gu, como da outra vez que eu tive a escolha, eu escolhi pra ele a fada, que é uma coisa mais delicada, hoje eu vou escolher pra ele o lobisomem. Porque assim, eu quero que o Gu se aventure também e eu tenho certeza que ele vai arrasar com o lobisomem, certo? Pra Majuzinha, eu vou escolher a Iara, porque
a Majuzinha também é uma sereia. A justificativa, assim, nada a ver. Mas a Majuzinha vai ficar com a Yara. A Gil, eu vou escolher o Boto, porque o Boto é rosa. E eu espero que nessa prova o rosa dê sorte pra ela. Então, Gil, você vai ficar com o Boto. A Caritá, eu vou deixar ela com o Curupira, porque o Curupira anda pra trás. A justificativa não tem nada a ver, mas pediram pra me justificar, então eu vou justificar. Ela vai ficar com o Curupira, porque é o que tem, gente. É isso. E a Thaís é o que sobrou, né? O Saci. Então eu espero que o pessoal goste. E se não gostar, não tem o que fazer. É isso. E aí, me contem agora o que vocês acharam desse tema, a Liga Folclórica, e também com o personagem que cada um de vocês ficou. Roda na tela. O que mais me deixou feliz de não ter sido eliminada foi participar da prova do folclore. Eu confesso que eu me inscrevi só pela prova do folclore. Eu sou uma pessoa que é extremamente apaixonada pela cultura brasileira e principalmente pelo folclore brasileiro. Eu já passei madrugadas pesquisando sobre as criaturas, sobre a cultura, eu amo a cultura indígena. Então eu sinto que eu posso usar essa prova pra, não sei, pra me reerguer, porque é um tema que eu gosto muito e eu posso fazer um estilo que eu gosto, então eu fiquei pensando muito em como eu conseguiria transformar o Boto num herói. E eu não tô falando de aparência, eu tô falando realmente da história dele, porque o Boto é um personagem horrível. Eu acho ele muito imoral. Como que eu posso transformar um personagem tão imoral num herói? Eu não quero torcer pelo Boto. E eu também tô um pouquinho receosa, porque eu não sei muito bem o que os jurados estão esperando da minha peça. Porque o Boto, ele tem duas versões, né? A versão homem e a versão Boto. E eu não sei se eles estão esperando receber um homem ou um Boto. Então eu tô tentando ali, tô lutando pra ficar num meio termo ou achar algo que entregue tudo isso. Sendo sincero com vocês, eu não sei se eu gostei muito do tema do próximo desafio, não. Sabe, não me apetece o tema folclore. Principalmente juntar folclore com um super-herói. Eu não faço a mínima ideia de como é que eu vou transformar um lobisomem em um super-herói brasileiro para combater desmatamento e poluição. Mas eu vou tentar seguir numa linha mais cartoon, eu acho, para minha peça. E vamos ver o que vai sair disso. Vamos ver se eu vou ficar dessa vez no top 3 de novo. Eu queria ganhar, né? Mas no top 3 eu já tô bem feliz. E se eu não tivesse ficado com o lobisomem, eu não faço ideia qual que eu escolheria. Talvez eu escolheria ou o Saci ou a Yara. Mas a Cuca também é legal, né? Não sei. Um desses três eu escolheria, mas eu não escolheria o lobisomem, eu acho. Sobre o tema dessa prova de agora, eu estava assim com receio por causa do histórico, né? Pensei, fusão, não sei, tô com medo de vir uma coisa aí, tava até com medo de vir uma prova em grupo, que eu acho que foi meu ponto fraco até agora. Mas do jeito que veio, não podia ter sido melhor. Foi assim, pra mim, pelo menos, pro meu personagem, foi perfeito, porque eu acho que eu dei uma sorte também, porque ele já é um justiceiro, ele já é um guerreiro. Minha cabeça se encheu de ideias na hora. A primeira coisa que eu sabia que eu ia fazer era uma peça grande, por causa das últimas peças que eu fiz peças muito pequenas, e eu já sabia que eu queria um cara grande e forte, e uma peça grande mesmo, sabe, assim, imponente, porque eu quero surpreender os jurados dessa vez, não quero ficar ali só na mesmice. Eu quero fazer uma peça onde você olha, assim, e de cara, sem ficar procurando, sabe, sem ficar, isso aqui representa isso aqui, não, você olha e já veja aquele super-herói clássico, reconheça que esse super-herói clássico é o Curupira e que tenha elementos do Brasil mesmo, sabe? Que você olha e saiba de onde que é, quem é e naquele momento ali que ele está representando. Eu acho que boa parte disso vem, como eu falei, já do fato dele ser um guerreiro, um justiceiro, então acho que eu vou ter um pouquinho mais de facilidade em trazer esses traços. Esse tema da Liga Folclórica eu gostei muito, muito mesmo. Eu tava esperando bastante pra vir esse tema, eu queria muito poder fazer ele. Eu vi nas outras temporadas, achei muito criativo, tava só esperando pra ver o que o Luiz ia arrumar.
pra essa temporada. E eu tô muito empolgada. Tô feliz também com a personagem que eu recebi, a Yara. Eu juro que eu não sei o que eu ia fazer com os outros personagens. Porque os outros eu vejo eles mais como malvados, assim, meio serelepe. Colocar eles como herói eu acho que vai ser uma tarefa meio difícil. Mas a Yara, eu gostei muito de ter recebido ela. E o que eu tô pensando em fazer? Busquei várias referências no Pinterest e eu vou fazer ela como uma guerreira. Ela vai ter um poder tipo do Avatar, aquele da... Eu só lembro do outro lá, como é que é o nome da menina? O Avatar da água. Não sei se é Avatar. Ah, é o povo lá que tem poder de água, assim, que faz... E sai água da mão. Não sai água da mão, né? Eles controlam a água. Enfim, vocês entenderam. Né? Espero que sim. Ela vai ter um poder da água, vai controlar a água, sim. E como ela é filha do Pataxó, eu acho que é Pataxó o nome, ela é índia. Então eu vou fazer uma armadura nela. Não uma armadura como um soldado real, porque como vou remeter tanto o soldado quanto as origens indígena. A dicção tá boa hoje. Indígena. Então vou colocar aquele negócio de pena assim. Ela recebeu dos deuses uma armadura e ela vai estar brilhando, vai ser um dourado assim, bem chamativo. E eu tô gostando bastante da ideia. Vamos ver na execução como é que vai ficar. Gente, era um tema que eu tava querendo muito. Era envolvendo as lendas, né? As lendas brasileiras, o nosso folclore. Então, eu fiquei muito feliz, porque o folclore e Amigos para Sempre são dois temas que eu gosto bastante das temporadas passadas e que eu sinto que é a cara do reality, é a cara do Mestre do Biscuit, não pode faltar em nenhuma temporada. E fiquei mais feliz ainda porque a vantagem era justamente poder fazer a escolha do personagem, né? Aí eu fiz a escolha lá de quem? Da Cuca. Mas eu sinto que é uma responsabilidade grande porque o Luiz gosta bastante da Cuca e, pelo que eu me lembro das temporadas passadas, quem pegou a Cuca não se saiu tão bem assim. Então, eu vou usar dessas críticas que os jurados e Luiz deu das peças passadas, o que é que eles queriam ver, e vou tentar adequar esse tema. Tipo, eu sabia que esse tema ia vir para essa temporada folclore, mas eu tava muito ansioso para saber como. Porque o Luiz, ele é muito criativo. Ele tem umas ideias mirabolantes tão coisadas, sabe? E eu achei esse tema talvez um pouco mais fácil do que o da temporada passada, que era a junção de dois personagens. Mas aguardem aí, me desejem boa sorte, tá? Eu tô muito ansioso por esse episódio. Tô com medo, muito medo mesmo. Mas podem ter certeza que eu vou entregar o meu melhor. Eu fiquei muito feliz, assim, pelo desafio ter algo do folclore, algo que eu gosto. Mas quando eu parei pra pensar, eu fiquei assim, ó, bam. Gente, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu recebi o Saci, fiquei muito feliz com o Saci, porque no primeiro episódio eu recebi uma figura feminina, no segundo episódio também uma figura feminina, então eu não queria fazer algo que, sei lá, lembrasse o que eu já tinha feito nos episódios anteriores. E receber uma figura masculina, eu fiquei feliz. E, ao mesmo tempo, assim, deu aquele friozinho na barriga, porque é algo que eu não costumo fazer. Aliás, eu acho que eu fiz poucas figuras masculinas. Então, é algo que eu não tô muito acostumada a fazer. Já vou sair da minha zona de conforto. Fiquei feliz por aí. Quero me desafiar ainda mais e trazer, sei lá, fazer uma modelagem que eu não tô tão acostumada a fazer. Será que vem? Mas eu quero trazer algo bem brasileiro, que você olha e fala, é brasileiro, mas é herói. Então, eu tô indo muito por essa linha, porque eu quero que ele tenha pinturas indígenas. Não sei se vai ter na roupa ou pinturas assim, corporal, facial. Eu tô analisando muito bem essa ideia. Mas eu quero me desafiar, quero sair da caixinha, porque agora é hora de vamos jogar. Vamos jogar, vamos tentar fazer uma coisa diferente e vamos ver se vem aí. Confesso que vocês me empolgam cada dia mais para ver o que vocês vão produzir nesses nossos desafios, hein? Agora é hora de mostrar a que vocês vieram, beleza? Nós vamos cobrar muito de vocês, então roda na tela o making off e o prazo de confecção desse desafio é 10 dias.
Prazo vai encurtando, mas dá tempo de fazer uma escultura incrível pra gente, hein? Bora assistir! Por fim, eu decidi que o meu boto vai ser um homem mesmo, vai estar na forma homem, não na forma boto. Porque vai ser muito mais fácil trazer uma essência de herói mesmo. Eu posso fazer um corpo bem musculoso, um cara bem carismático. Então ele vai ser um homem. E pra fazer um corpo bem de herói, eu resolvi fazer ele com enxertos. Eu fui colocando músculo por músculo e não fazendo um enxerto muito enxertado. Eu deixei bem marcadinho pra quando eu colocar a roupa por cima, ele fique bem aparente. Já na cabeça, eu decidi fazer uma modelagem parecida com a que eu fiz na peça da Ismael, lá na primeira prova. Só que enquanto eu fui modelando, eu fui achando que ficou um pouco realista demais. Não que isso seja necessariamente um problema, mas a minha intenção inicial era deixar um pouquinho cartoon para remeter os figure actions, né, de heróis. E por enquanto ele tá ficando assim. Eu só tô um pouquinho preocupada porque eu vou precisar fazer uma boca nesse rostinho, porque um rostinho realista sem boca não funciona, né? E eu não sei fazer boca. Então, talvez dê muito errado e eu tenho que refazer, mas eu tô tentando. Vou começar agora a peça do quarto desafio, que eu fiquei com o lobisomem. Separei algumas imagens aqui, alguns acessórios que eu quero colocar nele. E, por enquanto, eu fiz um desenho para me basear mais ou menos como que eu quero fazer e coloquei os acessórios nele. Porém, tá bem complicado de mesclar folclore com super-herói, porque eu não quero fazer algo que fique ridículo, tipo um lobisomem com capa. Eu acho que seria muito estranho. Então, eu pensei numa história para ele e vou tentar seguir nessa lógica. E eu sempre começo com essa estrutura inicial, até porque não tem como fugir muito disso, né? A gente precisa dessa estrutura para poder dar firmeza para a peça, que é a partir dela que a gente vai começar a moldar e dar formato pro personagem. E pra mim, a parte da cabeça é sempre a mais difícil, porque sempre é alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E dessa vez, foi a vez do lobisomem. Eu nunca fiz nada assim, nunca fiz um lobo, nunca fiz um lobisomem. E o bichinho tava feio, hein? Mas depois de alguns enxertos, ele começou a ganhar mais forma, e eu já tava começando a visualizar mais ou menos como que ele ia ficar no final. Aproveitei pra fazer esse enxerto já nas perninhas, porque eu queria deixar ele já na posição certinha. E agora é isso, né? Começar a adicionar mais massa para dar mais volume e fazer muito enxerto. E não é porque ela tá ajudando com reality, mas a massa JL, eu ainda não tinha testado ela. Eu achei ela muito gostosinha para fazer esse tipo de coisa, para fazer esses enxertos e alisar. Eu acho que deixa muito uniforme, sabe? Não fica aquela marcação quando a gente faz enxerto e fica tudo marcado com um certo relevo. Mas no caso da peça aí que eu tô fazendo, que tem várias cores de marrom, eu fiz propositalmente assim, até pra eu poder saber onde eu já coloquei enxerto e onde eu vou precisar adicionar mais, porque no final eu vou acabar pintando a peça inteira, não vai ser exatamente essa cor de marrom. Já comecei a fazer essa junção dos braços pra já ficar na posição certa, porque eu vou precisar que ele esteja mais seco pra poder vestir, adicionar os acessórios, as coisinhas que vão ter. Talvez eu acabe não colocando todas que eu pensei, mas eu vou tentar adicionar bastante, pelo menos aquelas que fazem mais sentido para a história dele. A peça inteira eu tô fazendo com estrutura de papel alumínio, bastante, e vai ficar uma peça bem grande, porque eu tô fazendo a partir dessa referência, a proporção do corpo. Então vai ficar com mais ou menos 24 centímetros. Eu fiz a parte da musculatura seguindo a referência do desenho, mas também sem muito detalhe, porque eu vou vir com mais uma camada de enxerto por cima, né? Porque músculo é assim, a gente tem que ir colocando aos pouquinhos. Para fazer o rosto, eu também tô seguindo a medida do desenho que eu imprimi. Então, só para tirar uma base mesmo do rosto, eu vou fazendo esses volumes iniciais. Dá um trabalhinho, porque eu tô fazendo aos poucos. Para o rosto, eu tô querendo fazer uns olhos grandes, não muito, para não parecer um anime, mas para que remeta ainda um pouco do cartoon. Mas isso eu vou ter certeza mais depois da pintura. Só sei que ele vai ter sobrancelhas bem grossas e uma expressão de raiva mesmo, assim, mostrando os dentinhos e tudo. E dependendo das minhas habilidades de pintura, eu vou tentar fazer o olhar e o formato dos olhos mais felinos, assim, algo que remeta um pouco a uma onça, talvez. Eu vou ver isso depois, porque pro rosto eu não tô vendo nenhuma referência
pronta. Eu meio que vou criar a partir do que eu tô imaginando mesmo. Ele já tá ficando assim, ficando em pé, porque eu coloquei os pezinhos pra trás, mas sem detalhe, não coloquei nem os dedinhos nem nada. E coloquei músculo nos braços, e é nessa hora que eu já começo a ajustar a pose. Eu vou fazer ele com uma lança na mão, em uma das mãos, e a outra provavelmente vai ficar fechada. Eu tô vendo ainda como é que eu vou fazer isso. Eu tava sem massa cinza, então eu fui tingindo vários pedacinhos de massa em tons de cinza, por isso que ele tá assim, todo manchado. Mas no final a minha intenção é lixar e pintar ele inteiro, então acredito que não será problema. E gente, olha o tamanho desse homem, meu Deus. E como ele vai mostrar cada pedacinho de pele, porque eu vou fazer ele com pouquíssima roupa, eu preciso caprichar muito em cada detalhe, porque tudo vai ser mostrado. Pro cabelo eu pensei em fazer algo moicano, assim, talvez mude alguma coisa em outra, mas inicialmente vai ser isso, porque eu acho que esse penteado remete bastante a um cocar e ao fogo. Deixa eu aproveitar e mostrar as minhas inspirações. Esse daqui é o esboço de como eu pensei em fazer ela. E aqui estão as inspirações que eu separei. Aqui é o modelinho que eu falei pra vocês, da cauda, assim. Eu vou colocar essas como se fosse barbatana, né? Vou colocar umas a mais, assim, pra dar um charme. E, ó. Pra Índia, eu separei essa daqui, então eu vou fazer algumas pinturas tribais nela, já que ela é filha do índio lá. Vou deixar a armadura dela reluzente, como desse índio aqui. E depois na história vocês vão ver como é que eu vou juntar tudo isso. Pra base, eu gostei muito dessa base aqui. Então vai ser tipo isso, só que com água. Tipo, o movimento vai ser tipo esse, sabe? E eu pretendo fazer a base com a massa e depois vir com cola quente pra dar um efeito de água, tipo no que eu fiz na prova passada. Olha só como que tá ficando. Tá aproveitando e assistindo o mesmo episódio lá, com o mesmo personagem, pra tirar algumas inspirações. Minha Yara tá ficando assim. Resolvi fazer ela nessa pose com a cauda virada pra frente. Geralmente é o contrário, né? Geralmente vem pra cá. Fiz ela virada pra frente. Fiz ela com a cauda virada pra trás. E aqui embaixo eu vou fazer como se ela estivesse subindo numa água, assim. O poder principal dela vai ser a água. Tipo Avatar. Não, o Avatar não. Aquela menina lá do desenho do Avatar que tem o poder da água. No caso, ela vai ter o poder da água e vai poder acabar com todo mundo. Então, vai ter água saindo aqui da mão dela, ela jorrando a água daqui e a água subindo assim também. Vai ficar bem legal. A cabeça dela vai ficar assim. E os olhos eu vou fazer eles pintados. Então, ela vai estar tipo assim. E para esse desafio, eu fiz a impressão de algumas referências. Como vocês podem ver, tem aqui uma coisa mais... Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu quero trazer muito essa questão do cabelo amarelo, mas com uma movimentação. Não quero trazer assim igual do sítio, né? Trouxe algumas referências aqui de mais pelagem mesmo. Essa imagem aqui eu salvei, mas eu não sei. Olhando assim agora, eu não gostei não. Eu salvei ela mais por conta desses detalhes aqui no chapéu. Esse bonequinhozinho aqui que é tipo um voodoo. Eu achei interessante. Possa ser que eu coloque alguma coisa na minha peça. Essas imagens eu salvei essa daqui mais pelo olhar e também pela questão da textura da pele. Essa daqui da mesma forma, mais pela questão da textura da pele, porque eu tava em dúvida se eu ia fazer um estilo cartoon ou se eu ia fazer um estilo realista. Pro corpinho, eu fiz essa estrutura. Eu ia utilizar o isopor, sendo que eu fiz com papel alumínio porque eu achei que
ficaria mais estruturado, sabe? Tenho uma ideia na cabeça, mas como eu falei pra vocês, eu não tenho uma referência de como ela vai ficar de fato. Eu só sei que eu quero um estilo mais cartoon, um estilo mais desenho mesmo. Tá bizarro. Quem olha assim não imagina que vai sair uma cuca daqui, né? Por isso que eu não mando foto e processo para cliente, tá, gente? Por esse motivo. Mas cruzem os dedinhos aí e torçam para que dê tudo certo. Comecei pela base, eu trouxe ali o tronco, que ele vai ajudar a compor a história que eu quero trazer. Eu texturizei a massa, coloquei uma camada de papel e cola para trazer uma textura diferente. Eu vou mostrar a pintura para vocês. A ideia aqui é que a natureza ela tá morta e onde o Saci está vai se expandindo a vida. Então, eu vou colocar alguns elementos como musgo, graminha, flores, mas ainda não está finalizada. Essa estrutura eu vou fazer de isopor. Eu trouxe algumas referências do corpinho que eu quero fazer e eu vou pregando com alfinete ali no isopor e com o próprio cortador eu vou contornando o corpinho. E depois eu troco a referência, coloco lá de lado e continuo tirando a forma do corpo que eu escolhi. Agora eu vou para a segunda parte, onde com estilete eu vou tirando as bordas. Vou arredondando e termino esse processo lixando. Depois eu quebro as articulações para dar um pouquinho mais de movimento para ele não ficar estático. E eu vou emendando ali com um biscuit, para que ele fique com um movimento mais orgânico, assim, para que ele não fique paradão. Então, é só ir unindo ali para que ele fique na pose que eu escolhi para ele. Para essa parte de encapar o corpinho, eu utilizei a massa Pele 5 da JL. Então, eu vou abrir uma tirinha e vou encapando basicamente o corpinho inteiro dele. E ficou assim essa primeira parte. Eu ainda vou fazer alguns enxertos, arrumar o bumbum, colocar mais coxa. Vou dar uns detalhes aí nesse corpinho. Agora eu vou fazer a cabeça dele. Então, eu vou esperar secar bem essa parte para conseguir continuar fazendo os enxertos. Começo pelos olhos, faço o enxerto, abro uma cavidade e dou o formato do olho que eu escolhi. Depois vou pro nariz, eu tiro o excesso de massa, deixo essa massa bem úmida e vou dando os detalhes na pontinha do nariz do formato que eu quero. Então, em seguida eu faço a boca, depois as bochechas, alisar e enxertar. A testa começa a dar vida para a peça, já fiquei mais animada quando recebeu a testa. E por último, eu fiz o queixo. Então, enxerto o queixo ali. Eu tô gostando do resultado dele. E eu vou esperar secar para continuar. Quando eu recebi minha caixa de massas da JL, eu fiquei pensando, nossa, para que eu vou usar esse rosa? É bem fluorescente. Mas, como nada é em vão, agora já na quarta prova, eu olhei pro rosa, o rosa olhou pra mim e eu pensei, vou usar na roupa do Boto. Então eu resolvi misturar esse rosa bem fluorescente com a massa branca para ver se chegava no tom que eu queria. E eu consegui esse tom lindíssimo, que era exatamente o que eu tava pensando. E assim, quando eu comecei a fazer, eu tava adorando. Eu amo rosa, o meu ateliê todo é rosa, eu sou a doida do rosa. Só que enquanto eu ia fazendo, eu comecei a pensar, meu Deus, tá muito rosa. E eu comecei a achar que não tava mais fazendo muito sentido com o que eu pensei inicialmente. Porque ninguém quer ser salvo por uma Barbie musculosa. Então agora eu tenho quase certeza que eu vou mudar o tom dessa roupa dele. Vou acrescentar mais cores na bota, no cinto. Porque eu não gostei, ficou tudo muito rosa. Eu resolvi fazer um mini cenário para colocar o lobisomem em cima porque eu achei que ficaria muito simples colocar ele só na base. Mas cenário não conta nesse, né, Luiz? Decidi também que eu quero colocar uma máscara nesse lobisomem. Então eu coloco esse papel alumínio só pra massa não grudar e eu vou moldando a máscara no focinho dele. E eu quis fazer ele com uma roupa mais simples porque, gente, sinceramente, eu não gosto de fazer personagens assim com armadura. E também não faz muito sentido porque eu pensei pra ele. Eu quis fazer ele com coisas mais leve possível, até porque o intuito é ele ser um lobisomem muito ágil. Então se ele tivesse com armadura pesada ou carregando um monte de coisa, eu acho que não faz muito sentido.
E eu não quis fazer um lobisomem clichê, aqueles com os peitão todo sarado e musculoso. Eu quis fazer ele um pouco mais magro, com uma certa barriguinha, um estilo mais caricato, misturado um pouco com cartoon também. E essa pra mim foi a peça mais divertida até agora de fazer no reality. Eu acho que combina mais com o meu estilo de modelagem, fazer personagens assim. E eu coloquei algumas coisas pra representar o Brasil, né, já que tem que ser algo assim brasileiro. Porém, eu não quis colocar coisa demais, porque senão eu acho que fica muito sobrecarregado de informação. Sabe, se eu colocar uma capa do Brasil, se eu colocar armadura, se eu colocar tudo que for de super-herói, eu acho que fica muita informação. Então eu coloquei alguns outros elementos que não são tão comuns para um super-herói, mas que vão ser muito úteis na função que ele vai fazer, como ajudar na questão de prevenir o desmatamento, a poluição e também destruir aquele herdeiro do caos, que o bicho já tá solto faz uns 2 episódios aí. A minha ideia para essa base é trabalhar com poucos elementos e só aqueles que vão me ajudar a contextualizar a história do personagem. Então eu fiz a pegada invertida, vou adicionar algumas plantinhas, mais algumas texturas e também estou fazendo um tronco de árvore cortado e algumas folhinhas no chão, como se realmente fosse uma árvore que acabou de ser cortada de forma ilegal, clandestina. Aí eu tô usando o pincel da Condor mesmo para fazer essas ranhuras na árvore. E aí eu vou colocar ela naquela marcação que eu fiz na base. E ficou assim. Eu gostei bastante do resultado. Acho que depois da pintura vai ficar ainda melhor. Fiz uma textura de grama um pouco mais alta ali no meio para dar uma irregularidade no chão. E modelei algumas folhas para fazer um arbusto no cantinho ali. Talvez eu não use, mas é bom deixar pronto. E pra lança, a princípio eu nem ia colocar tantos detalhes, mas depois que eu vi na mão, achei tão simplesinha que eu decidi adicionar mais textura do que eu tinha planejado. E aí eu fui vendo algumas referências e no final acho que ficou bem satisfatório. Eu confesso que essa pintura tá sendo bem mais difícil do que eu imaginava, pelo tamanho da peça principalmente, e eu tô usando camadas bem diluídas de tinta bem fininha, não quero correr o risco de craquelar, de rachar, ter que refazer, então eu prefiro fazer dessa forma mesmo sendo bem mais lento, mas tá indo devagarinho, mas tá indo. Dando continuidade a ela, tive que fazer muita coisa duplicada, né? Então, essa parte deu um pouquinho de trabalho e também tô fazendo a roupa bem detalhada. Aí, na parte do peito dela, eu quis colocar algum tipo de tecido, não queria remeter a armadura dela só a metal, já que ela é filha do Pataxó, indígena e tudo mais, então eu achei que deveria ter alguma coisa de tecido. Fiz esse esquema nos 2 lados, então tô mostrando aí mais ou menos como que eu fiz. Dobrando, estiquei uma massa bem fininha. Essa é a massa natural, tá? Eu achei que ela ficou com uma cor bem legal depois de seca. E ela é muito boa pra fazer isso. Ela ficou bem fininha. Tô gostando bastante de usar a JL. É a primeira vez, mas o resultado tá ficando muito bom. Eu quis colocar algumas penas nela também, então eu fiz bastante, coloquei aí nos ombros dela. Vou fazer também o cocar. Eu tô pensando em como que eu vou posicionar ele, porque eu queria um cabelo bem esvoaçante, mas no decorrer eu vou vendo o que eu faço. Eu já pintei essa faixa da pintura do rosto dela, porque depois eu vim com a pintura do olho por cima. Se eu fizesse o olho antes, ia ser muito mais difícil para fazer o contorno. Acho que vocês entenderam, né? E aí o que tá faltando é fazer a água aí embaixo, saindo da mão dela, e o cabelo. Mas até o momento tá ficando assim, e eu tô gostando de como tá ficando, viu? Vamos ver depois que pintar, né, gente? Vou utilizar o arame galvanizado em volta da base acrílica que eu escolhi e vou dar forma de um redemoinho, porque sim, esse saci ele vai ficar ali no redemoinho. A manta acrílica ela vai cobrir o arame galvanizado, então eu quero que dê aquele aspecto do vento. Foi o material que eu tinha, então vou utilizar. E agora eu vou dar o acabamento colocando a base acrílica para que o saci fique ali em cima. Agora é só colar na base e torcer para dar certo.
E assim ficou a base de cima, dá pra ver o redemoinho. Agora ela é de frente, ficou assim. Faltam alguns acabamentos nesse redemoinho, eu vou fazer ainda. E tem a parte do chão, então eu acabei utilizando o pó de serragem e um pouquinho de grama. Acabou tirando um pouco da textura que eu tinha feito antes, mas eu vou escurecer tudo isso aí pra dar destaque pra grama, pra ela ficar mais verde. E ainda temos este rapaz, eu preciso vesti-lo. Então, fazer a base com o isopor foi proposital para que ele fique leve e fique aí em cima. Então, a ideia é que ele fique aí em cima. Ele está extremamente leve, eu espero que ele continue assim depois que eu vestir, né? Para que ele fique aí, porque ele não tem opção. Ou ele fica, ou ele fica. Então, bora vestir esse rapaz. Então eu já começo pela calça dele, eu texturizei essa massa para dar um efeito legal, porque eu vou pintar e depois eu vou escurecer um pouquinho, tiro as rebarbas. Eu já tinha feito algumas bandagens ali para colocar essa caneleira e é tipo uma sandália. Em cima eu vou dar o acabamento da calça dele e vou colocar fiozinhos. Fiozinhos? Como é o nome disso? Esqueci. É o cordão da calça. A primeira parte ficou assim. Então, gente, tô eu aqui na correria mais uma vez. E a minha peça até o momento está assim, né? Adicionei os peitões bem grandão, bem garota, bem siliconada, tá? Esse verde tá um verde meio opaco aí, assim, na câmera, mas pessoalmente tá um verde mais vivo, sabe? Não neon, mas assim, mais vivo. Aí o corpinho tá assim. Ainda falta adicionar algumas camadas aqui para encobrir essas imperfeições, né? E colocar alguns enxertos para fazer alguns ângulos aqui na cauda, rabo dela. Não sei se é cauda ou se é rabo. O rostinho, eu ainda não modelei a questão dos olhos, porque ainda vem o focinho. Acho que vai ficar interessante. E essa é a parte de cima que também vai precisar ser cortada um pouquinho. Até o momento tá assim. As perninhas vão ser encaixadas mais ou menos nessa posição aqui, ó. Gente, olhando assim tem tudo pra dar errado, né, galera? Mas vai dar bom, vai dar certo. Cruza os dedinhos aí, tá? E é isso, gente. Eu vou unir aqui agora e vou fazer os enxertos e mostro pra vocês como é que tá ficando. Oi, gente. Oi, produção. Eu não sei nem como começar esse vídeo. Minha voz já tá meio embargada. Quando eu entrei nesse reality, eu não imaginava que... Tipo, eu sabia que seria uma correria, questão de prazo, pressão e tudo mais. Sendo que eu não imaginava que seria tanto assim. Eu entrei nesse reality porque eu precisava me provar, sabe? E esses dias eu fiquei doente, aconteceram umas coisinhas comigo também. Que acabaram influenciando na minha peça. Eu não sei se foi bloqueio criativo, mas tudo que a gente faz, nós artesãos, nós artistas, tem um pouco do nosso sentimento, sabe? Vocês sabem que eu tava feliz, com vontade de ter a vontade de fazer a escolha, e eu escolhi a cor, que eu não me arrependo. Mas eu acho que qualquer peça que eu tivesse escolhido, pelo sentimento, pelas coisas que eu tô passando, eu não sei se eu ia conseguir entregar um bom resultado. Amanhã é meu prazo final de entrega, minha peça não tá finalizada. Eu tô sentindo com vergonha do que eu tô fazendo agora. Por mais que eu tenha ganho 2 episódios, por mais que as peças que eu tenho entregue até aqui, eu acredito que foram peças boas, mas eu não sei se eu vou conseguir entregar essa peça. E isso tá mexendo muito comigo. Sendo que tá muito difícil, eu não quero ter que desistir, sendo que esse pensamento de desistência tá batendo muito na minha cabeça.
Se eu vou entregar a peça ou não, eu não sei. Mas como eu falei pro Luiz, pro Hugo, pra produção, quando fizeram as entrevistas comigo, é que eu não iria decepcionar eles. E eu também não posso decepcionar o Mikael de 2017, que começou, sabe? O Mikael que tem um sonho de viver através da arte, o Mikael que tem um sonho de transmitir sentimentos através do que faz. Mas vai dar certo. Eu peço a vocês que cruzem os dedinhos e continuem torcendo por mim, aqueles que torcem por mim. Já consigo ver algumas peças se formando, mas agora o prazo está encerrado. Quem fez, fez. Quem não fez, vai entregar do jeito que tá, porque é hora do nosso desfile das esculturas. Vamos conhecer essa liga folclórica? Começando aqui pela Giovana. Mostra pra gente o seu trabalho finalizado. Por séculos, o boto cor-de-rosa viveu em um ciclo de encantamento, usando de sua beleza para atrair humanas e depois voltando para as profundezas do rio. Até que certa noite, ele ouviu algo diferente: o lamento das águas. O boto descobre que os rios estão morrendo, sufocados pelos montes de lixo e pela ganância dos homens. E pela primeira vez, ele sente que sua existência como um ser mágico está diretamente ligada à natureza. Se o rio morrer, ele também morre. Prosseguindo com um trabalho feito pelo Gustavo. Roda na tela. Esse é o Lucas, um jovem que, durante a lua cheia, se torna um lobisomem. E ele foi convocado para a Liga Folclórica para ajudar a combater as destruições no Brasil. Ele carrega alguns acessórios dos seus companheiros, como poções mágicas de sono, encanto, da Cuca e do Boto, para serem usadas contra pessoas maldosas que desmatam e poluem nosso país. Além de um purificador de ar que absorve a fumaça das queimadas, uma máscara e diversas sementes do curupira, para que assim possam reflorestar as áreas desmatadas. E ele foi escolhido para a Liga justamente por ser muito ágil e ter uma ótima visão noturna, pois assim ele também vai poder ajudar a encontrar e derrotar o caos na escuridão. Carita, vamos lá. Mostra pra gente a sua peça. Diante da exploração desenfreada dos recursos naturais, as criaturas míticas do Brasil decidiram se reunir para enfrentar essa ameaça, e na luta pela preservação da natureza foi criado a Liga Folclórica. Logo, o Curupira, que tem como missão de vida a proteção das florestas, foi convocado, porque além de conhecer as matas como ninguém, ele também pode manipular o fogo, tem força sobre-humana e é muito astuto. Ele consegue enganar esses invasores da floresta, deixando rastros confusos com seus pés virados para trás. A lenda do Curupira tem origem entre os povos indígenas e, para essa versão, eu adicionei 2 turmalinas azuis para representar e reforçar a ligação dele com a terra, além da insígnia da Liga. Dando continuidade aqui pela escultura feita pela Maju. Vamos assistir. Homens ambiciosos em busca de lucros rápidos começavam a devastar a floresta com fogo e violência. Quando a fumaça chegou até as margens do rio e as chamas tocavam os pés das árvores, Yara foi chamada pelo espírito da água. Vendo que a floresta gritava por socorro, a deusa da natureza, tocando ela com sua magia ancestral, a transformou em uma guardiã da floresta, uma heroína invencível, uma guerreira silenciosa que protegia sua casa das garras do homem destruidor. E sempre que o fogo ameaçava a terra, Yara surgia do rio criando torrentes de água para apagar as chamas. Yara era o grito da natureza, a voz que clamava por um futuro de paz entre terra e água. E chegou a vez do Mikael de mostrar pra gente o resultado final. Em tempos remotos, na profundidade da floresta amazônica, vive uma entidade mítica, conhecida como Cuca, originalmente uma criatura temida, principalmente pelas crianças. No entanto, se havia algo que a irritava mais do que crianças mal criadas, eram pessoas que destruíam o seu lar. A Cuca, outrora uma figura misteriosa, testemunhou a destruição implacável da Amazônia. A devastação causada pelo homem, a caça predatória, o desmatamento e a poluição a fizeram questionar seu papel na natureza. Foi então que ela tomou uma decisão. Usaria seus poderes para defender a floresta. Com a sua bravura, a notícia logo se espalhou, e ela ficou conhecida como a Cuca Ecológica, uma heroína determinada a enfrentar desmatadores, caçadores e poluidores. E a última peça desse desfile de hoje fica com ela, a Thaís. Vamos conferir.
Quando a natureza está em perigo, ele responde. Ele é o Saci Pererê, herói da Liga Folclórica. Quando a poluição sufoca os rios, as queimadas devastam a terra e o desmatamento rouba vidas, o Saci luta contra a destruição. Com sua conexão com a natureza, ele restaura o equilíbrio e protege o futuro. O seu redemoinho elemental limpa a floresta e afasta a destruição. Com a essência da natureza, ele traz vida ao que foi destruído, restaurando esperança e força. Seu cachimbo mágico transforma fumaça em proteção. Mais que uma lenda, ele é o herói da Liga Folclórica. Não sei como eu me surpreendo ainda com o resultado que vocês vão entregar pra gente. Cada vez mais vai afunilando e vai ficando mais difícil as avaliações. E hoje eu não tô sozinho novamente, ainda bem. E trouxe aqui duas artistas com muita sensibilidade, eu admiro demais, têm trabalhos incríveis, que são elas, Esther Paixão e Beatriz Cavalcante. Meninas, se apresentem para quem ainda não conhece vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Paixão, para quem não me conhece. Eu trabalho com biscuit aí de 10, quase 12 anos. Sou criadora do canal no YouTube Aulinhas da Paixão. Também tem alguns cursos, né, que a gente ministra. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Luiz, né, agradecida pela oportunidade dele ter me chamado novamente para ser jurada do Mestre do Biscuit, esse programa incrível. Agradecer também por estar nesse episódio com a Bia, né, beijo Bia. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem da minha avaliação. Eu trabalho com um estilo mais fofinho, de personagens, né? Festa infantil. Então, assim, é um pouco diferente do que o pessoal aí tá acostumado a fazer. As peças ficaram incríveis, já vou dizer logo. Então, a minha avaliação é um pouco diferentezinha. Mas vamos lá. Eu espero que vocês gostem. Oi, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? Oi, Luiz! Oi, Esther! É uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse dia maravilhoso, sendo jurada desse evento incrível que é o Mestre do Biscuit. Um evento que divulga e mostra a potência do biscuit brasileiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu sou Beatriz Cavalcante, mais conhecida como Bibiscuit, criadora do método Sonho de Princesa e também do curso Biscuit Anime. Também sou sócia e fundadora da Bibiscuit a Loja, uma loja maravilhosa de moldes exclusivos e babadeiros, meu amor, tem que respeitar. Você que está assistindo tem desconto especial utilizando o cupom do Mestre do Biscuit para comprar na nossa loja. Então, o link tá aqui embaixo na descrição ou nesse QR Code que vai aparecer aqui na tela para você. Gente, eu tô aqui, mas eu tô ansiosa pra ver as peças que vão surgir aqui hoje nesse episódio. Luiz, bora começar, tô ansiosa. Suas lindas, muito obrigado mais uma vez por terem topado participar. Mas agora eu quero saber, vocês gostaram do tema Liga Folclórica? Dá pra fazer bastante coisa criativa? E se vocês estivessem na competição, qual desses personagens vocês escolheriam fazer? Eu achei bem interessante o tema, né, pra trazer a nossa cultura, né, e colocar como heróis, que a gente já conhece tantos heróis por aí, né, de outros países, de outros universos, e aqui no Brasil, realmente, eu achei bem interessante a junção dessa ideia para trabalhar em peças, assim, para quem gosta, né, para colecionáveis, até mesmo para festas. Se eu estivesse participando, eu acho que eu escolheria fazer a Yara. Eu acho que dava para fazer um cenário, umas coisas bem interessantes, então acho que seria ela. Olha, eu achei um tema genial, porém difícil. Primeiro que você vai precisar estudar bastante sobre folclore brasileiro, que apesar da gente ter contato com isso a vida inteira, muitas vezes a gente não sabe muito a origem, né, dos temas, a origem dos personagens e dessas figuras tão importantes. Então, estudar e também ter que inovar, porque você tem que trazer como um herói e tudo mais. Então, eu acho que para os participantes vai ser um desafio e tanto. A Yara, com certeza. Eu gosto de fazer meninas. Bom, a minha, eu acho que não é segredo nenhum, desde a primeira temporada eu falo que eu sou apaixonado na Cuca, dá pra fazer muita coisa bacana com ela. E até o momento ela não foi muito bem representada na competição não, viu? Espero que nesse episódio, Mikael vingue ela. Então, cheio de papo, bora começar aqui as avaliações. Bia, Esther, o que vocês têm pra me falar do trabalho feito pela Giovana, que ficou com um boto cor-de-rosa?
A peça da Giovanna, ela tá muito linda. O boto cor-de-rosa, né, herói e tudo mais, tá muito bonita. Principalmente o rosto dele. O rosto dele eu achei lindo. Pra mim, me lembra muito um idol de K-pop. Tá bem bonito, né? Que é um estilo, uma pegada anime, mais humanizada. Tá muito lindo. O ponto que mais me chamou a atenção, como eu falo, né, em questão de visual, é a conversa das cores. Tá muito bem, se conversa muito bem esse tom de azul com esse tom de rosa. Eu deixaria esse tom de rosa mais vermelho, mais salmão, mais saturado, para ficar chamando mais atenção. Ou mudar um pouquinho o tom do rosado, para ele ficar um pouquinho mais saturado, ou colocar o azul para o mais esverdeado, para ele conversar melhor. Um verde tipo um verde água, um verde piscina, sabe, um turquesa. As cores, elas conversam, porém elas poderiam conversar mais. A única coisa que não ficou legal na peça foi a anatomia da peça. A peça não tá anatomicamente harmônica. Então, os ombros, os braços, eles estão muito desproporcionais com relação ao quadril, ao tronco. Eu acho que caberia aí um estudo melhor de anatomia para humanizados. Humanizados, eles são muito difíceis de fazer, né? Geralmente é bem complicadinho, bem trabalhoso. E qualquer coisa que foge do lugar, né, vai muito pro Vale da Estranheza. Então, basicamente, somente isso, assim, que o que mais me chamou a atenção na peça dela, que foi um ponto negativo para mim. Na peça da Giovanna, né, que ela fez aí representando o boto, eu gostei bastante que ela meio que humanizou, colocando com a roupa de herói, que já era a temática, né, já era a proposta. E ficou bem lindo, na verdade, ficou assim, bem cara de super-herói, porém, a roupa em si tá muito parecida com um personagem aí clássico que a gente já conhece, né? Então, eu gostei, mas eu achei que poderia ser um pouquinho mais diferente, sabe? Giovanna, fazer o boto não é uma das peças mais fáceis, porque é bem limitado. Ele é um ser marinho, que é um boto, né? Ou é um homem ou é um boto. Você tinha a opção de fazer meio a meio, talvez, mas como é que é colocar um traje nisso? Então, a tua escolha foi legal, foi bacana, você fez ele na versão humana, ficou lindíssimo. Inclusive, o personagem em si tá muito lindo, é fácil de entender porque que ele atraía casadas. Mas olhando numa questão mais técnica, o acabamento ficou a desejar, tá? E as proporções também. É só olhar ali embaixo do braço dele, parece que você não desmanchou a massa com cuidado, com carinho, nas dobras do braço, no detalhe do punho, até mesmo ali nas escamas que você tentou colocar. E na proporção, os braços estão muito grandes, tá? Não tá visualmente bacana. O pescoço também tá muito fininho em relação ao corpo. Os dedos também não estão muito bem feitos, muito bem acabados. E pra mim, o que faltou aqui para trazer um pouco mais do elemento boto, homem, foi o chapéu branco. Seria um ponto super bacana e talvez utilizar esse chapéu como uma arma, como uma ferramenta, com alguma funcionalidade, algum poder, não sei, dava para ter ido um pouco além em questão da criatividade da história dele em si. E prosseguindo aqui com o trabalho feito pelo Gustavo, que foi o lobisomem. Bia, Esther, o que vocês têm para me falar dessa escultura? Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Antropomorfo é mega difícil de fazer. Mas ele tirou de letra. O Gustavo, ele é muito bom nisso. Eu já acompanho o trabalho de todo mundo que tá participando. Eu já conheço todo mundo. E já conheço as potências de muitos de vocês. E nesse desafio aqui, ele brilhou demais, viu? Brilhou muito. E não só ele conseguiu conversar muito bem o tema, como a execução, ela foi muito boa. Então, o acabamento, a pintura, a polidez, né, que ele trouxe pra peça. Então, é muito difícil deixar o biscuit lisinho dessa forma. E ele trouxe, ele entregou. Realmente é uma peça de muito destaque. Tá sensacional, assim. Não tenho nenhuma crítica realmente a fazer na peça dele, porque ele brilhou. Bom, na peça do Gustavo, eu vou falar que eu gostei realmente, assim, ela de ponta a ponta,
o jeito que ele dispôs a peça. Gostei também que ele pegou e colocou uma faixa bem brasileira na cabeça do boneco. E a proposta dele ficou muito, muito bacana. Nossa, ficou assim, parecendo realmente um super-herói de jogo, alguma coisa assim. Eu gostei muito. Acho que eu não tenho pontos assim para pontuar contraditórios ao que eu tô dizendo. Eu gostei bastante da peça do Gustavo. Gustavo, falando aqui sobre o teu herói, o Lucas, o lobisomem, é muito difícil transformar talvez esse personagem em uma figura bondosa, uma figura heróica, porque ele por si só já passa muito medo. E um herói não pode passar medo, ele tem que passar confiança, respeito. Foi o que você conseguiu fazer aqui. E dentro desse estilo cartoon, você conseguiu trazer um efeito de pelo através da pintura, que ficou excelente, muito bonita, muito bem acabada, e na história em si você conseguiu trazer um elemento de ligação de todas as histórias no teu personagem, transformando a Liga Folclórica. A narrativa tá muito bem contada, isso foi muito, muito inteligente da tua parte, e pra mim o ponto alto, gente, é aquele purificador de ar que você coloca no roxinho e daquela feição de bravo e monstro, ele se transforma num herói bonzinho. Só elogios, você tá mandando muito bem, e continua assim, viu? Meninas, prosseguindo aqui com o trabalho feito pela Maju, que foi a Sereia Yara. E aí, conseguiu te impressionar ou não? Ai, gente, eu sou suspeita. A Maju é a minha princesa. E, gente, muito linda. Esse movimento, essa junção de cores que ela trabalhou. Ai, Bia, mas ela é uma sereia, né? Onde anatomicamente falando, tá incongruente, digamos assim. Gente, no tronco tá ok, mas o que me chamou a atenção, foi a falta do trapézio, né? Esse pescoço aqui, o nosso pescoço, né, não é reto. Ele tem uma triangulação aqui com a clavícula. Quando isso não existe, fica muito visível quando a gente olha, né, para alguma peça, alguma escultura que não tenha. Então, foi a única coisa assim que mais me chamou a atenção. Mas assim, é algo tão leve e tem tanta coisa cobrindo que fica muito escondido. Não é algo que perde em qualidade a peça, sabe? Então, esse efeito de água fantástico. Ela em relação ao tema também não foi algo assim tão inovador. Então, a Yara, a heroína, tem ali sua armadura e tudo mais, mas não teve uma inovação no tema. Mas pra mim, eu não ligo muito, eu vou no visual. Pra mim tá fantástico, né? Tecnicamente falando, a peça ela tá fantástica. Gente, a peça da Maju realmente ficou espetáculo, assim, de detalhes, de movimento, né? Inclusive da água, de tudo que tá ali no cenário. Só um ponto mesmo, assim, que me chamou a atenção, me causou uma estranheza quando eu olhei, é o movimento da cauda e o quadril, que ficou, pra mim, né, ficou um pouquinho desproporcional. Não sei se foi porque ficou muito alongada e ela ficou muito inclinada, mas a peça em si tá espetacular, tá perfeita, assim, na questão dos detalhes, as cores, a combinação de cores, eu gostei bastante. Foi só esse pequeno detalhezinho aí, que causou uma leve estranheza, mas, assim, a peça tá linda. Maju, mais um personagem difícil de transformar em herói, afinal, todos eles são, né, gente? São figuras com características muito marcantes e que talvez para você adaptar eles a esse mundo, mantendo a essência, seja um pouco difícil. Mas olha, Maju, pra mim você conseguiu, tá? Você trouxe elementos de armadura muito bem feitos, a pose dela tá bem natural, tá bem legal. Gostei das proporções, tá? Pra mim, talvez o corpinho ali, como a Esther falou, não seja algo que me desagrada, tá? Porque ela é um peixe, né? Acaba sendo metade mulher, metade peixe. Os efeitos de poderes que você colocou na mão também traz essa questão de super-heroína. Eu só não sei se eu gosto muito do verde que você colocou nas penas da cabeça. Pra mim, não sei se foi a pintura, não sei se foi a modelagem, tá parecendo mais um alface do que uma pena em si. Talvez mesclar com verde e amarelo trazia mais isso de Brasil, sabe? No geral, você fez um bom trabalho, tá? Parabéns. Bom, continuando aqui as avaliações com o trabalho feito pela Carita, que foi o Curupira. Meninas, o que vocês me dizem desse herói da Liga Folclórica? A peça da Carita, ela tá muito linda. E o que eu mais gostei na peça foi o acabamento. Como eu falei, né? Sempre o acabamento e as cores são o que mais me ganham aqui. Então ela entregou muito, tanto em acabamento
quanto em coloração, em jogo de cores, né? E também tinha questões anatômicas, obviamente. Gente, humano é difícil de fazer, né? Mas a anatomia tá bem boa, inclusive, tá? Tem umas questõezinhas, uma coisinha ali, outra aqui, principalmente no ombro, né? Como a movimentação, ela mudou a movimentação do ombro da mão esquerda dele, que pra mim é o que eu tô vendo é a esquerda. E se a gente vê na perspectiva dele, é a mão direita dele, o braço direito. Então, como ele tá virado, segurando uma lança, né? Então, acabou deslocando o ombro saiu do lugar, né? E aí não ficou harmônico nesse sentido. Então, puxou um pouquinho, mas foi muito leve. Porém, eu acho que ficou muito... Não foi tão criativo a concepção artística desse Curupira, herói. Tá muito... Ficou básico. Então, na questão da temática, não foi inovador, né? Mas questão visual, pra mim, que é a que eu mais gosto, tá excelente. Ficou massa. Ficou fantástico. Parabéns pelo trabalho. Bom, da Carita eu gostei bastante também, porém ela não fugiu muito da proposta original, né, do personagem. Então a ideia de propor que ele seria um herói ou coisa assim parecida não casou muito, ficou meio que faltando assim, algo que desse aquele toque diferente. Mas a peça em si tá muito linda, tá bem executada, o fogo saindo na mão, mas é justamente tudo muito básico ao que o personagem já tem, né, o que o personagem já é. Então, se a proposta era inovar, fazer uma junção de herói com coisas diferentes, faltou um pouquinho aí de criatividade, mas gostei muito da peça também, assim como das outras. Carita, vamos lá. Curupira, ele é um personagem bem característico. Você conseguiu fazer com maestria, a tua peça ficou muito bonita, tá? De verdade, uma das minhas preferidas em questão de acabamento e técnica hoje. O rosto dele ficou muito legal, os dentes, a expressão, o corpo, a essência dele tá ali. Mas, em criatividade, pra mim, também foi uma das mais fracas. Não vi nada inovador e revolucionário na tua peça sobre o Curupira. Também não vejo aqui um uniforme dele, tá bem clássico, comum. Poxa, dava pra ter viajado um pouco mais. Coloca ele dentro de uma máquina com os pés pra trás, inventa algo diferente. Esse desafio, gente, é pra vocês saírem fora da caixinha, é pra vocês mostrarem algo além, sabe? A gente já tá na 3ª temporada do Mestre do Biscuit. Fez um bom trabalho de fato, mas não me empolgou. Mikael, vamos lá. Meninas, o que vocês me dizem desse herói da Liga Folclórica? Mikael, que trabalho lindo! Assim, dentro aqui das peças do desafio, né, do Mestre do Biscuit, esse foi um dos melhores acabamentos que eu vi. Tá? Principalmente, não sei nos outros episódios, mas nesse aqui foi o melhor acabamento, tá? Até agora, porque eu não terminei de ver todos. Excelente acabamento, excelente precisão nos detalhes, uma pintura suave, né? Como eu falei, o que me ganha é a técnica, então visualmente a peça, ela tá muito bem pra mim, muito bonita. E tanto no jogo de cores, na conversa com as cores, quanto acabamento, tá? Fantástico. Agora, realmente em relação ao tema, ficou muito no óbvio, né? Eu acho que o Mikael, ele teve um pouco de medo de errar na temática, então acabou colocando somente a Cuca, né, que é do sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela tá muito inspirada no sítio do Pica-Pau Amarelo, com uma roupa de heroína, então não teve uma inovação nesse sentido, né? Se fosse tecnicamente falando, eu iria dizer, não, Mikael ganhou, tá? Mas como tem toda uma parte criativa, realmente foi algo que me chamou a atenção, algo que é um ponto de atenção, digamos assim. Eu gostaria de ter visto uma Cuca mais bruxesca mesmo, algo mais dark. Mesmo com roupa de heroína, mas algo dark, sabe? Algo tipo misterioso e tal. Caberia super uma Cuca de terror mesmo, e não uma Cuca de desenho animado.
Gente, a peça do Mikael tá super bem feitinha, bem lisinha, um acabamento muito perfeito, assim. Eu que gosto de personagem fofinho, assim, tá muito lindo, assim, bem lisinha mesmo, acabamento muito legal. Só que eu percebi que ele foi muito, muito fiel a uma proposta, né, original, assim, do formato mesmo. Lembra a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e algumas imagens que a gente pesquisa na internet, a gente encontra exatamente desse jeito, né? Então, assim, faltou a criatividade um pouco mais aflorada, faltou mudar mais coisas que realmente fizesse parecer uma heroína, de repente uma capa voando, sei lá, alguma coisa diferente, né? E meio mulher, meio jacaré, meio crocodilo, não sei. Alguma coisa diferente mesmo. Ele ficou muito fiel à proposta original da personagem, e eu acho que por isso faltou aí um pouquinho de criatividade. Pra mim, a Cuca é um dos personagens mais icônicos do folclore brasileiro. Não tem como a gente não falar em Cuca e não lembrar do Sítio do Pica-Pau, que foi a inspiração que tu teve aqui pra esse desafio. Tecnicamente falando da tua peça, ela tá incrível, tá? A pintura, o acabamento, surreal. Eu não consigo ver nenhum detalhe que eu faria diferente aqui. As cores estão muito representativas dela, bem marcante também, uma ótima escolha. Mas, no quesito criativo, que era o principal ponto de avaliação nessa prova, pra mim você deixou a desejar. E eu fiquei um pouco decepcionado com a tua entrega hoje. Eu sei que você tem muito mais para mostrar em relação à criatividade pra gente, a ousadia de peça. Você ficou muito na tua zona de conforto. Dava pra ter feito muito mais com essa personagem. Usado da sua criatividade nessa personagem que tem um amplo rol de formas, ela não é só uma jacaroa. Ela pode ser uma velha, ela pode ser uma híbrida, ela pode ser tanta coisa, e você foi justamente pro mais óbvio. E olha, assim como a Esther falou, não foi difícil a gente encontrar pesquisando uma imagem exatamente como a que você fez. Até porque, nos dias de hoje, é muito difícil criar algo do zero extremamente inovador. Nada se cria, tudo se copia. Mas dava sim pra ter ido além com ela. Pra mim, quando fala em Mikael, é sinônimo de criatividade. E hoje você ficou em débito com a gente. Bom, agora chegou a hora de falarmos sobre o último trabalho nesse desafio, que foi o feito pela Thaís. Bia, Esther, o que vocês têm pra me falar? Ai, Thaís, também sou suspeita pra falar, porque ela é minha princesa, linda, maravilhosa também. Nossa, fantástica a peça, fantástica. Realmente não tenho o que falar, porque tá tudo muito no seu devido lugar, sabe? Ele me lembrou também mais um personagem que ele pode ir tranquilamente pro concept art, né? Ele já tá nesse rol aí, porque foi muito conceitual. Eu achei que ficou muito bonito, muito bem executado. E esse ventinho, né, como é que chama? Do redemoinho dele, lindo, maravilhoso, acabamento fantástico, as proporções que ela usou ficaram bem cartoon. Então foi lindo, tá? Lindo. A paleta de cores também utilizada, maravilhoso. Gente, a peça da Thaís também eu gostei bastante, porque ela teve mais elementos além do biscuit em si, né? Ela fez ali o redemoinhozinho com uma textura, com um efeito. Eu só senti assim um pouquinho de aflição, lembrei que agora, quando ela mexeu a peça, ela ficou meio balançando assim. Eu sei que não vai cair, né? Mas eu talvez deixaria um pouquinho só mais firme, assim, para não dar aquela impressão de que é muito frágil. Mas ficou muito boa a peça, assim, tá muito bem executada também. Eu acho que eu não tenho nenhum ponto, assim, muito contra, a não ser isso mesmo, porque me dá aquela impressão de que vai dar uma caidinha ali o boneco daquela base, mas eu sei que não vai. Então, tá linda a peça, ficou muito incrível também. Thaís, mais uma vez entregando tudo em relação à qualidade na tua peça. Ela ficou extremamente limpa, polida, muito bem pintada, os acabamentos impecáveis, e você conseguiu fazer aqui algo bem desafiador, que é transformar um personagem como o Saci em um super-herói. Ele tem ali aquela manha dele de ser um pouquinho elevado, e você manteve a essência dele, porque é nítido. A gente olha e sabe que é o Saci, o redemoinho muito bem feito, você se preocupou em fazer toda uma cena dele, não em fazer sua peça em si. Ele mexia no redemoinho,
sinceramente não me incomoda, eu acho que é o intuito mesmo. A estética que você usou pra fazer esse personagem tá numa vibe meio que Arcane, que é uma animação muito bonita. As proporções dele, o tom de pele, a capa, aquela coisa meio que vermelho e verde, traz muito da personalidade do Saci. E essas trancinhas que você fez no cabelo, olha, pra mim é incrível, incrível. Mas é isso então, pessoal. Bia, Esther, me contem o que vocês acharam do desempenho geral dos nossos participantes nessa prova. Deu pra impressionar? Não deu? Faltou muito? Contem pra gente. Gente, todos estão de parabéns, assim, quando a gente pontua uma coisinha ou outra, é realmente, assim, mínimo, comparado ao tanto que vocês se dedicaram nas peças. As peças realmente ficaram bem executadas, ficaram incríveis, independente se uma ou outra faltou um pouquinho mais de criatividade ou não, né? Só em vocês se dedicarem aí, cumprirem essa proposta, foi muito bem executada. Então, parabéns para todo mundo, tá todo mundo realmente muito, assim, fera em todos os detalhes que colocaram. Nossa, arrasaram muito, muito mesmo. Bom, que desafio, né? Realmente o tema, ele é um tema difícil, não é um tema fácil. Então, assim, na questão mais criativa, para trabalhar aí, tem que ter um estudo. Tem que ter um estudo aí, não só da parte mais lore da coisa, né? Então, da história de cada um, dos princípios que cernem essas lendas que a gente tem, mas também de design de personagens, de anatomia. Mas quando você tem que criar algo do zero, que é o caso desse desafio, né? Criar um concept art para o conceito do folclore, dos personagens folclóricos heróis, você vai ter que criar, né? Não adianta copiar, não adianta fazer coisas que já existem, né? Tem que sair do óbvio. Alguns conseguiram executar isso, né? Sair desse óbvio, desse normal. Mas outros não, outros ficaram muito engessadinhos. Pois bem, chegou o momento da votação. E eu quero saber aqui, começando pela Esther, qual desses personagens mais te impressionou e preencheu todos os requisitos pra você? Pra quem que vai ter o voto? Gente, de cara, assim, quando eu olhei todas as peças, eu já tinha decidido quem ia ser o ganhador pra mim, né? Eu gostei bastante dessa peça por vários motivos que eu já citei, mas eu vou falar pra vocês assim, foi uma junção, é como se essa peça ele fosse o líder ali daquele grupo todo, porque ele carregava com ele algumas coisas de cada um dos personagens, né? Então eu achei isso bem bacana. E o meu voto vai para a peça do Gustavo, que é o lobisomem. Gustavo com lobisomem, um voto garantido. E aí, Bia, você vai empatar esse jogo ou você vai definir quem será o campeão desse episódio? Tá difícil, né? Essa é a pior parte. Tá, bora lá. Eu escolhi essa peça porque ela conversa muito comigo, porque eu vou muito pra questão estética da coisa, né? Pra beleza, pra o tchan, pro babado, pro balacobaco. Eu gosto do negócio com tchan. Essa peça, além de ter conseguido trazer um conceito, né, é importante, algo que a gente nunca vi, por exemplo, esse personagem, essa figura dessa forma. É a primeira vez. Então, pra mim, inovou muito. Então, a minha peça escolhida é o Saci, da Thaís. Vocês dificultaram pra mim, hein? Thaís, um voto pra você e pro teu Saci. E eu vou ter que desempatar agora, né? Analisando todos os requisitos que nós pedíamos, os dois cumpriram. Os dois conseguiram fazer super-heróis que realmente protegessem a nossa cultura brasileira, as nossas matas, as florestas, uma estética única, extremamente bem feito, bem acabado. Mas, pra mim, a peça que mais me impressionou, mais encheu meus olhos quando eu vi, mantendo a essência do personagem, com uma estética de super-herói, quem leva esse episódio hoje é você, Thaís, com o Saci. Parabéns, arrasou demais. Mas antes de definirmos aqui as últimas colocações do dia, eu quero dar mais uma função para as nossas juradas de hoje. Bia e Esther,
Dentro dos participantes que ainda temos na competição, já que não teremos um top 3, o top 2 foi composto por Thaís e por Gustavo, qual personagem e qual escultura de qual participante vocês resolvem salvar hoje? Quem sabe aí uma terceira colocação de honra? Mas contem pra mim, quem que vocês salvam? Gente, como eu falei desde o início aqui desse episódio, pra mim o visual, ele é muito importante. É Chan, eu gosto de Chan. Eu gosto de algo que salta aos olhos. Então, apesar de essa peça hoje não ter tido tanto destaque, digamos assim, né, não ter inovado o conceito artístico dessa personagem, pra mim é uma peça que ela entregou, tá? Que é a peça da Maju, a Yara. Ela entregou muito e eu acho que nos próximos episódios ela tem muito a agregar aqui nesse reality. Gente, difícil escolher um aí, né, pra salvar. A gente fica querendo um, querendo outro, mas eu vou escolher a Maju, porque a peça dela realmente pra mim ficou muito incrível. Foi só um detalhezinho que eu pontuei ali naquela hora que eu avaliei, mas a peça dela como um todo tá muito bem executada também, tem movimento, tem cenário, e eu achei que ficou merecido ela ter mais uma chance. Bom, que a decisão de vocês seja tomada e por unanimidade, quem foi salvo hoje é você, Maju. Uma medalhinha de honra, hein? Mas é isso, Esther, Bia, mais uma vez, muito obrigado por terem topado participar desse projeto. A participação de vocês aqui foi essencial nesse episódio lindo. Arrasaram demais, viu? Bom, eu já vou me despedindo aqui de vocês, né? Agradecendo primeiro ao Luiz por ter me convidado mais uma vez. Luiz é um querido, assim, a gente vê o empenho dele nesse projeto, o quanto ele coloca aí amor, dedicação, ele se esforça para fazer isso acontecer. E, Luiz, beijo pra você, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela amizade, você é incrível. Quero agradecer a todo mundo que tava junto, né? Tive o prazer de conhecer a Bia também, foi uma querida, e conhecer cada participante ali um pouquinho, foi muito bom. Quero dizer pra vocês, inclusive, né, os participantes, independente de quem ganhar, quem não ganhar, quem saiu, quem não saiu, gente, vocês arrasaram muito. Eu sei que não foi fácil pra vocês, teve questão de tempo, teve questão de estresse, de choro, tudo isso no meio desse reality aconteceu, que eu tenho certeza que vocês passaram alguns perrengues aí, mas tudo isso vale a pena porque vocês estão saindo daqui com uma visão mais aflorada, né, de como usar melhor a criatividade, de como vocês podem se reinventar no trabalho de vocês. Vocês estão saindo daqui, inclusive, com várias dicas de diversas pessoas diferentes, né, até das mais simples, como eu, que faço fofinho, mas que eu espero ter ajudado vocês nesse sentido. Então, parabéns a todo mundo, de verdade, não fiquem tristes, quem não ganhou, mas foi merecido vocês estarem aqui, e eu tô muito feliz de poder fazer parte, tá, esse pedacinho aqui com vocês. Gente, é uma honra imensa, assim, vocês não têm noção de como é estar aqui hoje, tendo sido uma fã, né, uma grandíssima admiradora do Luiz. O primeiro vídeo que eu assisti de biscuit para adentrar no mundo do biscuit foi o vídeo do Luiz Costa, né, mostrando o realismo, ele fazendo ali cabeças de modelagem humanizada, e eu achei o trabalho dele tão fantástico. Imediatamente eu virei fã dele, acompanhei, eu segui tutoriais do Luiz, né, então tá aqui com ele, participando como jurada, é algo que pra mim é surreal, né, é algo que eu nunca imaginei que ia acontecer quando eu tava lá no começo, né, então um recado que eu tenho aqui para dar para você que está assistindo, que você que é artesão está começando, ou você que é artesão de longa data, mas as coisas não estão indo tão bem, acredite em você, tá? Tanto para os participantes que estão aqui, tanto para você que está assistindo, acredite em você, tá? Essa massinha, ela é muito especial, ela nos une dessa forma aqui, né? Ela move montanhas, digamos assim, ela salva vidas, literalmente, né? Vidas financeiras, ela salva vidas de pessoas, né? Ela salva, né? A arte salva.
Então, acredite em você, acredite no seu potencial. E vai, começa. Se você tá com vontade de começar no Biscuit e não começou, começa. Se você tá aí querendo melhorar, inovar, inova, melhora. Acredite em você. Eu acredito. Vá-se embora. Bom, agora que já temos o top 2 definido, um participante salvo pelos jurados, Thaís, como eu sempre falo, com grandes poderes, grandes responsabilidades, quem dos últimos 3 colocados de hoje, entre Giovana com o boto cor-de-rosa, Mikael com a Cuca e a Carita com o Curupira, qual deles você salva e dá a oportunidade de continuar na competição num próximo episódio? Consequentemente, definindo isso, teremos os nossos 2 últimos participantes que se enfrentam na batalha de eliminação. Gente, que situação difícil. Acabo de receber uma notícia ótima e já... Bum! Calma, deixa eu pensar. Tá difícil se for avaliar assim pelos trabalhos. Eu gostei de todos os trabalhos. E eu acho que dessa vez eu vou salvar uma pessoa que eu acho que tem muito a mostrar dentro da competição. E pra ela, dessa vez, respirar um pouco e sair dessa maré de ir pra eliminação toda vez, eu salvo a Giovana. E nessa prova eu pensei muito em desistir por vergonha do meu desempenho no programa. Eu acho que eu não tô entregando nem metade do que eu poderia. Então, Thaís, você salvou aqui Giovana com boto cor-de-rosa. Gil, vai lá, mais uma semana pra arrasar, viu? Bom, então temos aqui agora Carita e Mikael. Hoje vocês se enfrentam na batalha de eliminação. Então, né, estou na prova de eliminação e o sentimento não é bom não, tá, gente? Sei lá, todo o percurso até chegar aqui, toda a minha trajetória, não sei, é um sentimento de como se tivesse sido inválido, sabe? Prova passada eu tava lá em cima, agora eu tô lá embaixo de novo. Vou mostrar o porquê que eu mereço ficar aqui, eu vou mostrar o porquê que não é pra mim sair ainda, tá? E é isso, vamos lá. Não queria ir pra eliminação com o Mikael. Achei a peça dele bem bonita, também tava bem confiante da minha. Quando eu fiz, eu imaginei que eu ia estar quebrando essa imagem do Curupira tradicional, fazendo um homem mais forte, mais alto, já que o Curupira é visto como um ser de baixa estatura, muitas vezes, mas parece que não foi muito original, né? Então é isso, concordo sim com as críticas, acho que faltou uma coisa a mais, um elemento extra. Eu sei que é um jogo, que não tem lugar para todo mundo, mas eu quero muito ficar e vou apostar nesse vídeo fazendo algo que eu gostaria de ver como público-alvo dessa propaganda, algo que eu pararia para ver, sabe? E na nossa prova de eliminação de hoje, faremos algo que tem se tornado cada vez mais rotineiro e ainda bem no artesanato em biscuit, que são as publis. Mas Luiz, o que é publi? Basicamente é quando uma empresa contrata os teus serviços como influencer para divulgar uma marca. Então vocês terão que fazer uma publi, uma divulgação para JL Artesanato, a massa de biscuit patrocinadora dessa competição. Mas o que vai ser avaliado nesse vídeo de acordo com o briefing? E ele precisa ser seguido à risca, tá? Geralmente, numa publi, quando nós somos contratados, dá para você corrigir o vídeo, dá para enviar para o seu cliente para ele fazer alterações, seja no tempo, seja no roteiro, uma palavrinha ou outra que você usou errado, mas aqui não tem segunda chance. É uma única tentativa para você me impressionar e continuar no jogo. E quais os requisitos dessa prova? Criatividade no vídeo, edição, narração, a forma que o produto será mostrado e o tempo de no máximo 1 minuto. Não façam mais que isso. Então é isso, gente. Prova lançada. Bora ver o resultado final dessa prova. Começando aqui pela publi feita pela Carita.
Antes de começar minha jornada de trabalho, a primeira coisa que eu faço é limpar o espaço onde eu vou abrir a minha massa de biscuit. Eu tô usando as massas da JL e eu vou mostrar pra vocês por que eu amo trabalhar com essa massa. Em primeiro lugar, ela não gruda nos dedos assim que a gente tira do pacote. Pra mim isso é um ponto alto. Apesar de ser uma massa muito macia no toque, o que é ótimo pra nós artesãos, porque não sofremos na hora de sovar, ela tem uma textura muito firme e mantém muito bem todas as texturas. O encolhimento é mínimo e olha essa peça incrível que eu fiz só usando as massas da JL. E para entregar uma escultura com esse nível de detalhe, somente com uma massa de qualidade. Mikael, vamos lá, roda na tela. Ai, eu tô apaixonado. Apaixonado? Sim, é tão macio. Ah, criação, não vejo nada demais no seu cabelo. Invejoso. Mas eu não tava falando do meu cabelo. Estava falando das massas JL. JL? Sim, Kaká. Há quase 20 anos no mercado, com foco em massa para biscuit, a JL Artesanatos tem na qualidade do seu produto aquilo que todo artesão procura. Mas por que eu devo comprar com essa marca? Me dê 3 motivos. Além da textura perfeita, encolhimento mínimo, sem rachaduras ou estufamentos, as massas JL aceitam tingimento e pintura de diversas tintas ou corantes. Quer mais facilidade? Além das massas naturais, eles produzem já tingidas, seja de 1 kg ou 90 gramas. Eu amei! Mas e aí, como eu faço para comprar? É simples, basta clicar no link que está aqui na descrição e ir direto ao site deles. E ó, usando o meu cupom MWCRIA15, você tem 15% de desconto. Bom, temos 2 publis muito bem feitas, com alguns pontos a serem trabalhados um pouco melhor. Carita, a tua, eu achei que você foi bem objetiva. De fato, me prenderia se eu estivesse vendo na timeline, no Instagram, no Shorts. Mostrou a qualidade da massa, mostrou a textura. Talvez alguns elementos ali de edição poderiam ter sido um pouco melhores. Aquelas letrinhas não favoreceram o teu vídeo. Em relação ao formato do vídeo, nós deixamos livres para vocês, tanto na horizontal quanto na vertical, então ok, não posso cobrar nada em relação a isso. Fez um bom trabalho. Já o Mikael fez um vídeo muito bem editado, com 2 personagens ali. Não sei se no primeiro momento eu me cativaria tanto em ver o conteúdo. Eu acho que uma coisa um pouco mais fluida, um pouco mais orgânica, chama mais atenção. E você ter demorado para falar sobre o que se trata esse vídeo, quebra aquela regra dos 5 segundos. Mas para mim, não foi nem isso, porque você fez um bom vídeo e uma boa divulgação. Mas, infelizmente, você quebrou uma regra objetiva da prova, que é o vídeo ter até 1 minuto. O seu vídeo teve 1 minuto e 1 segundo. Parece pouco, e realmente é. Mas quando se trata de jogo, a gente precisa estar atentos a todo detalhe que é constado no briefing. Vocês não têm segunda chance aqui. Muita coisa corroborou para você estar hoje na eliminação, e esse pequeno detalhe faz com que hoje você seja o nosso 4º eliminado. É muito triste porque você é um artista incrível, entregou uma das melhores peças de todas as 3 temporadas até o momento, e de verdade, eu te imaginava sendo finalista dessa competição. Agora, chegou o momento da sua despedida. Sei lá, gente, o sentimento de estar aqui nessa posição agora parece que não faz sentido, sabe? Eu sinto que é como se não tivesse acabado ainda, é como se não fosse pra me sair. Eu tô sem acreditar. Eu realmente tava bem confiante com o meu vídeo. Eu acho que o pessoal, quando eu tava assistindo, também acreditou que eu iria ficar por conta do vídeo. Mas agora eu tô sentindo só como se tivesse sido injusto, sabe? Eu ter saído por conta de 1 segundo que passou. Parece que minha trajetória até aqui foi resumida em 1 segundo de vídeo, sabe? Eu
sei que eu entreguei peças boas, eu sei que eu marquei de alguma forma esse reality. Eu tenho orgulho de tudo que eu entreguei. E o reality, ele me mostrou que eu sou capaz. Eu já cheguei em momentos da minha vida em acreditar que a arte não era pra mim. Eu já cheguei a acreditar que eu nunca ia conseguir viver através da minha arte, através do meu trabalho, através daquilo que eu faço. E o reality, de certa forma, mostrou que eu sou capaz sim. E que por mais que as situações elas sejam adversas, eu posso, eu consigo. Eu acho que... Acho não. Tenho certeza que o Kaká que entrou aqui já não é o mesmo que tá saindo agora. Que é isto. Eu já tinha aceitado que o Mikael ia ser campeão dessa temporada. Sério, tu é foda, Mikael. Sério, não desiste. Eu sei que tu tava meio chateado, desmotivado com o Biscuit. Mas se tivesse que apostar numa pessoa, eu teria apostado mais em ti do que em mim. Sinceramente mesmo. Porque eu sinto que eu também não tava conseguindo entregar tão bem. Nesse episódio em si, foi a única assim que eu me senti mais confiante. Mas nos outros episódios eu não tava muito bem. E tu é incrível. E você entregou muito mais do que as pessoas esperavam. Muito mais que eu acho que até você esperava. E fica tranquilo que você com certeza vai ser muito lembrado em todas as edições de todas as temporadas que tiverem. Porque tenho certeza que você vai marcar todo mundo assim como você marcou todos nós. Mikael, sinto muito, mas faz parte. Entenda que a tua participação nesse reality é só uma pontinha da tua trajetória no Biscuit. Eu tenho certeza que você lutou muito para estar aqui hoje, e não só aqui, na tua vida mesmo, seja pessoal, seja profissional. Então não desista. Muitos de nós que estamos aqui hoje, eu inclusive, já tive muita vontade de desistir, mas esse não é o caminho. Você tem muito talento, você é muito esforçado, e eu tenho certeza absoluta que você fará muitas publis para divulgar outras marcas. É inegável o teu talento. Fica bem, tá? Pessoal, veio aí um episódio com muita emoção, eu prometi para vocês. E eu quero saber agora o que vocês acharam desse episódio. Das peças em si, quais suas favoritas, as menos favoritas. E também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Vale lembrar que na próxima semana, terça-feira, nesse mesmo horário, 19h30, estaremos aqui para o 5º episódio, com ainda mais trabalhos que vão tirar o teu fôlego e vão te inspirar cada vez mais. Beleza, gente? Um beijão e até semana que vem! E no próximo episódio da 3ª temporada do Mestre do Biscuit... Eu ainda tô sem acreditar que o Mikael saiu. Eu acho que se perguntasse para cada participante dessa temporada quem eles apostariam que iria pra final, eu acho que todo mundo iria acabar dizendo o Mikael. Eu não acho que tenham jogadores superiores, assim, imbatíveis ou possíveis de irem pra eliminação, até porque é prova a prova. E agora, ou você se destaca, ou vai direto pra eliminação. Porque um colega falou assim, eu não acho justo ele ter saído, e pra mim ele já era o vencedor dessa temporada. Poxa, ainda tem participante, sabe? Ainda tá rolando a competição. Eu acho que sou um pouco como se estivesse menosprezando os outros participantes. Chegamos no top 5 da competição, mas agora eu quero o top 4, viu? E o Brasil é um país rico em todos os sentidos, e principalmente dos ícones que acompanhamos até hoje. Sejam eles através das músicas, das atuações, do humor, da comédia, artistas brasileiros que ficaram marcados pela sua história, pela sua jornada, na nossa memória e no nosso coração. O que é o mais importante é você olhar para uma peça e reconhecer aquilo que está sendo retratado. Ali no caso eu achei que o alinhamento dos olhos pecou um pouquinho. Eu acredito que não tenha nem sido a execução em si o problema, mas talvez a falta de referência ali na hora de construir a peça. É muito triste ter que eliminar alguém novamente por um requisito objetivo desse. Um requisito tão bobo que infelizmente hoje custou o teu top 4.